Olá, salve, salve, sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas. Vamos já começar aqui abrindo a nossa live, convidando você que está nos assistindo para colocar o pé nessa trilha de conhecimento que nós iniciamos a partir de agora a caminhada em mais uma trilha do Voice Experience Network. Ouça a voz da transformação digital para o mercado financeiro. Já falamos aqui sobre muitos assuntos ao longo dessas últimas 2 semanas, desde o dia 10 e vamos ainda até o dia 25. Falamos sobre performance, sobre usabilidade, sobre experiência e agora nessa trilha vamos falar sobre atendimento, vamos falar sobre relacionamento com o tema atendimento UAU. Afinal de contas, o que vem depois do sucesso do cliente? Nós estamos falando aqui diretamente de Curitiba, estamos fazendo um evento 100% online, gratuito, voltado para vocês que fazem parte de times de marketing, mas não times de marketing qualquer. Sabemos que estamos falando com os times de marketing que fazem parte, que integram os bancos mais inovadores do Brasil e do mundo. Meu nome é Félix Calderaro, sou jornalista. Como eu disse, estamos falando aqui de Curitiba, de um ambiente controlado, um ambiente, vamos dizer assim, seguro. Nós atendemos todas as normas de segurança voltadas à saúde, pois sabemos que estamos levando o melhor conteúdo aos melhores profissionais. Lembrando que essa daqui é uma iniciativa da empresa PhoneTrack, que é líder no mercado em inteligência artificial aplicada à voz. E como toda empresa líder, ela buscou aliados de peso para nos auxiliar na realização deste grande evento. Então eu gostaria de agora agradecer a cada um dos nossos parceiros, que são Tecnobank, Simply, eBanks, iLumio, IDWall, Banco Daicoval, Sicredi, Cortex e Sense Data. A todos vocês, o nosso muito obrigado. E para falarmos sobre relacionamento, sobre atendimento, aliás, sobre o atendimento UAU, como eu falei, nós temos uma palestrante muito especial, mas antes de convidá-la, quero chamar aqui ao palco uma convidada que vai nos auxiliar com esse assunto. Seja bem-vinda, Flávia Ramiro de Assis, tudo bem? Tudo bem, Félix. Muito obrigada, né, pela apresentação, pelo convite. Muito obrigada a todos que estão participando. Eu estou muito feliz de estar aqui. Legal, Flávia. Antes da gente começar o bate-papo e convidar a Júlia aqui no nosso telão, vou te apresentar um pouquinho para o pessoal de casa. Olha, gente, a Flávia, ela é uma apaixonada por experiência do cliente, já atua há mais de 10 anos com comunicação e ela se encontrou onde o cliente está. Customer Success Manager na PhoneTrack e gerencia também a carteira Enterprise, além de ser fundadora do projeto Gurias de CX. Agora sim, Flávia, acho que estamos aptos aqui para dar um oi. Será que a Júlia já está com a gente? Júlia Souza, no nosso telão, tudo bem? Está conosco? Olá, tudo bem? Prazer estar com vocês. Eu estou daqui de São Paulo, primeira experiência online, está sendo bem engraçado. Está sendo bem engraçado, acho que para todo mundo, mas ao mesmo tempo estamos conseguindo difundir essas informações, Júlia, e levar esse conhecimento de ponta para times de marketing do Brasil inteiro, quiçá do mundo, né? Pessoas que estão assistindo por aí, já que o evento é online e gratuito. Agora, Júlia, antes da gente começar, deixa eu só apresentá-la rapidamente aqui. A Júlia Souza, ela encontrou na tecnologia uma forma de estabelecer, de fortalecer conexões humanas. Atua há mais de 10 anos na atração e relacionamento com clientes. Atualmente é CX Supervisor no Nubank e lidera um projeto de inclusão de mulheres em tecnologia que chama-se TFGC. Agora sim, olha, eu estava dando uma olhada aqui, Flávia, na quantidade de temas, de perguntas, de assuntos para a gente trabalhar nessa nossa live e eu confesso que eu estou até perdido, não sei nem por onde começar. Então acho que eu vou perguntar para você, que é da área, por onde que você quer começar a espremer conteúdo da Júlia aqui no nosso telão? Legal. Bom, eu acho que primeiro, né, a gente tem que entender o que é o momento UAU, né, Júlia? E também quais as experiências que você já teve aí que você pode compartilhar com a gente. Vamos lá. Certo. A gente tem a definição técnica, né, do que é o fator UOL, que seria quando a gente, de fato, consegue surpreender e exceder as expectativas de um cliente. Mas eu acho que, na prática, é o que o próprio nome diz, né? É quando você fica de boca aberta com algum serviço, quando acontece alguma coisa, ou com algum produto, quando acontece, de fato, alguma coisa que excede a sua expectativa e que você não estava esperando. Ou seja, além de atender o que você precisava, aquilo conseguiu, de alguma forma, te tocar, seja emocionalmente, seja te oferecendo uma oportunidade de negócio, enfim. E eu acho que, para mim,
o fator UOL, ele veio muito de acordo com a fase da vida e o tipo de empresa que eu comecei a trabalhar. Eu acho que antes a gente vinha, há uns 5 anos atrás, a gente vinha de uma etapa muito de vender o produto, entregar um serviço para o cliente e acabar ali. E a gente gastava-se muito para atrair esse cliente e dificilmente a gente focava tanto em recomendação, em pessoas promotoras. E de um tempo para cá, principalmente quando a gente começou a oferecer mais, as assinaturas decolaram, né? Hoje todos os softwares, principalmente B2B, são todos por assinatura, não se compra mais um software. E aí a gente acabou percebendo que você precisa de pessoas promotoras para conseguir escalar o seu produto. Hoje muito se fala sobre crescimento exponencial. Isso nada mais é do que ter pessoas que gostam do seu produto e que acabam promovendo ele. E o Fator UOL é responsável muito por isso, né? Hoje eu acho que todo mundo conhece o Nubank, não só pelos serviços financeiros, mas também pelo histórico de pessoas indicando, né? Pelo histórico de recomendação, pelo quanto que isso reverberou. E eu acho que esse é um bom exemplo, mas eu acho que dentro do mercado B2B a gente tem alguns outros exemplos também de empresas que acabam construindo relações de confiança e assim outros clientes acabam chegando, né? Antes de trabalhar no Nubank, eu trabalhava numa empresa B2B assertiva e a gente percebia como era muito mais fácil conquistar um novo consumidor, um novo cliente, quando ele vinha com indicação de um amigo que teve super sucesso com o produto ou que teve uma experiência legal com a gente. Então, acho que, de modo geral, o fator UOL é o que diferencia uma empresa que consegue crescer de uma forma mais acelerada de uma que precisa gastar muito esforço ali na aquisição de novos clientes. Legal, bacana. Júlia, deixa eu direcionar agora uma pergunta. Eu tô brincando aqui que eu falo que tem momentos que eu jogo uma pergunta para cima e aí quem pegar responde. Mas eu vou fazer uma pergunta que vocês duas acredito que possam responder. Sabe que a gente estava batendo um papo já em uma das nossas trilhas aqui com o Matheus Pestana, da Sense Data, e ele bateu bastante na tecla do cliente que é surpreendido e de como isso tem um efeito muito positivo, mas ele falou bastante também da importância de você tentar transformar esse cliente em fã, tentar transformar esse cliente em um embaixador da marca. Então, o que eu ia pedir para vocês duas comentarem agora é sobre quais são os perigos de você ter um foco muito intenso no sucesso desse cliente, sem eventualmente pensar na fidelização para construir esse embaixador, construir esse fã da marca. Vamos ver o que você nos traz aí, Júlia. E acho que a Flávia, quem quer responder primeiro? Posso responder essa. Então, a Flávia, por favor. E depois passo para a Júlia também, claro, para ela complementar. Bom, basicamente, a gente tem uma trilha, né, a ser seguida, o cliente ele tem uma jornada dentro da empresa, e não adianta a gente querer entregar o UAU para ele sem entregar o básico, né? Então, eu li, inclusive, numa das matérias do Nubank, que a gente não pode, eles não fazem nenhuma ação, né, para que o cliente seja surpreendido, no momento UAU, depois de ter sido mal atendido. Claro, no Nubank a gente sabe que isso não acontece. No Nubank a gente tem esse histórico, né, de clientes muito bem atendidos e todo mundo espera ser muito bem atendido pelo Nubank. Mas eu vi que isso nunca serve como um motivo de desculpa, né? Sempre depois de ter trilhado já um longo caminho ali com o cliente, ter se conectado com ele para fazer essa interação, né, Júlia? Acho que você pode falar um pouquinho melhor disso também. Sim, eu acho que, falando um pouco do contexto de Nubank, o UOL, a gente tem alguns artigos no blog, eu não vou entrar muito em detalhe, mas eu acho que uma coisa que é legal falar é que o UOL do Nubank ele começou como uma forma de conexão mesmo, entre a pessoa que está atendendo e a pessoa que está conversando com ela. Então, eu acho que o caso que ficou mais conhecido primeiro, se eu não estou enganada, na época eu era, antes de trabalhar no Nubank, eu também era fã, então eu acompanhava, e era a história do cachorro que comeu o cartão de crédito. Ainda hoje acontece bastante. E a Expert que atendeu, né, a gente chama as pessoas que trabalham no atendimento de Experts, e ela enviou um ossinho para o cachorro. Mas foi... naquele momento, eu entendo que não foi pensando em, poxa, eu vou agradar esse cliente. Foi, tipo, uma coisa que aconteceu, uma coisa que ela faria com um amigo dela. E houve essa conexão de fato. E eu acho que para você chegar nesse momento, é o que você levantou. Se você não faz o que é considerado básico, ou seja, se o seu serviço ou produto não atende à expectativa, é impossível você ter um momento de encantamento, porque a primeira premissa você já quebrou, né? Eu acho que falando em termos de contexto, a gente tem o que é chamado de aha moment, né? Que
que é quando a pessoa consegue entender, de fato, o que o seu serviço faz ou o que agrega de valor. Sem esse momento, onde a pessoa enxerga o valor, onde ela conseguiu realizar uma tarefa, é muito difícil você exceder as expectativas. E falando um pouquinho sobre essa questão de criar fãs, eu acho que, para mim, para você criar um fã, você não pode se ater somente ao atendimento. A empresa inteira tem que estar focada no seu consumidor e conseguir entender qual que é a necessidade dele. Porque não adianta você fazer o melhor atendimento do mundo se o resto da empresa, se o seu atendimento, se o seu faturamento, todas as outras áreas, se elas não estão focadas em também fornecer a melhor experiência para esse cliente. Porque durante a jornada dele, ele vai ter tantas decepções que quando chegar no momento que você preparou algo uau, ele não vai se surpreender. Ele simplesmente vai entender como um pedido de desculpas. É justamente por isso que no Nubank a gente não manda o UOL para clientes que ficaram frustrados, porque não é a gente não quer pedir desculpa, a gente quer exceder a expectativa. Se a gente fez algo que não foi tão legal, o melhor é resolver o problema e não mandar um UOL, né? Eu acho que é bem legal falar que isso é muito de acordo com a cultura da empresa e que eu também acho que é uma coisa que quem está ouvindo a gente deve levar muito em conta. Eu acho que esse padrão de UOL é o que deu certo para o Nubank. Mas a gente tem alguns exemplos de mercado que fazem exatamente o oposto, que quando há algo errado mandam um UOL e aquilo faz sentido para eles. Eu, profissionalmente falando, não acho que seja o melhor contexto, mas eu acho que você tem que adequar muito esse wow moment ao seu produto e serviço. Porque, de repente, para você, não é mandar um presente para o teu cliente que vai ser o momento wow. Talvez seja você, sei lá, conceder um acesso mais premium para ele por um tempo. Eu acho que vai muito da análise de entender o perfil do seu cliente para saber o que vai ser um wow moment para ele. Principalmente quando a gente fala de empresas B2B, como a PhoneTrack, por exemplo. É muito difícil você pensar da mesma forma que você pensa para pessoa física, né? Hoje no Nubank a gente está falando diretamente com o nosso cliente. Mas quando você está falando com uma empresa, o que agrega valor? Quem é o decisor daquela empresa e o que é um wow moment para ele? Eu acho que isso faz toda a diferença para você ter, de fato, um fã mesmo e não só um cliente. Legal, bacana. Agora, Júlia, a gente também, ao longo das nossas trilhas aqui, e aí uma pergunta que as duas também acredito que possam responder. A gente falou dessa questão do surpreender o cliente, que eu acho que é o grande assunto aqui quando falamos de CX, mas essa surpresa também, ela não é comparada só entre empresas do mesmo setor, do mesmo ramo de atuação. Então, eu imagino que um cliente de uma empresa de telefonia, quando entra em contato com o Nubank, se depara com esse atendimento que até a Flávia elogiou aqui na resposta dela, ele estabeleça uma comparação entre essas empresas. Então, eu gostaria que vocês duas comentassem um pouco disso. Como funciona esse efeito wow no cliente quando ele tem esse contato hoje global com empresas de ramos diferenciados e ele estabelece essa comparação, né? Até surgiu essa frase aqui, é um pouco aquela ideia do Einstein, de que uma cabeça que se abre para uma nova ideia, ela não retorna para o seu tamanho original. Eu acho que quando você, como cliente, recebe o atendimento, seja B2C, B2B, diferenciado, você passa a cobrar dos seus outros atendimentos essa mesma qualidade. Como que vocês estão encarando isso? Quem quer começar? Flávia, Júlia? Júlia, acho que pode começar. Então vamos lá, Júlia. Eu acho que uma coisa legal é que, eu não sei se vocês já ouviram o termo nubankerização, uma coisa que acontece muito em rede social é as pessoas comentarem por que vocês não são mais como o Nubank? Ou por que vocês não conseguem resolver tão rápido? Ou por que é tão difícil falar com vocês? Eu acho que realmente setar o que é um nível aceitável, né? Eu acho que a gente tem alguns mercados que hoje eles são conhecidos pelo mau atendimento, e aí quando a pessoa ela tem um contato com um atendimento bom, eu acho que não só abre um mundo novo, como ela consegue ver que é possível, é razoável pensar que você deve ser atendido a qualquer hora. Por que não? Por que você tem que ser atendido só de segunda a sexta, no horário comercial, sendo que você só consegue falar com aquele serviço no fim de semana? Então, eu acho que, além de abrir a cabeça da pessoa, é normal que todo mundo comece a pensar que deveria ser tão fácil falar com qualquer tipo de atendimento. Hoje, eu acho que a gente está passando por um momento, principalmente por conta da pandemia, onde as pessoas estão percebendo o quão ruim é o atendimento que elas têm, principalmente o digital, né, a distância. Os próprios serviços públicos estão tendo que se reinventar
para conseguir atender. E se a gente for parar para pensar com a rotina que a gente vive, seria o normal, né? A gente conseguir resolver uma coisa sem ter que sair de casa ou sem ter que ir em milhares de lugares. Então, eu acho que a gente está mais à flor da pele com isso, mas eu acho que muito desse impacto vem das empresas que começaram a fazer diferente, e eu acho que a tendência é que isso fique cada vez mais latente para todo mundo que trabalha com atendimento. Assim, eu acho que a régua de o que é razoável, o que é aceitável, está muito mais alta, e daqui a pouco talvez a régua suba até para quem já faz um atendimento muito bom, como o Nubank também. Flávia, quer complementar? Quero. Bom, a gente fala muito também do momento UAU, né? Complementando isso que a Júlia falou. A gente fala muito do UAU, assim, numa entrega em que o cliente se surpreende, né? Mas a gente pode surpreender o cliente também no atendimento básico. Claro que não é uma entrega, né? Que ele vai ficar, ele já espera por aquilo, mas ele não espera com tanto acalento, né? Então, quando a gente fala com o cliente, quando a gente sempre pode ser eu sempre falo isso, né, com a minha equipe. A gente sempre pode ser a pessoa mais legal do dia daquele cliente, né? De que forma? Sendo proativo, trazendo soluções reais para o problema do cliente, se comunicando com ele da forma como ele gostaria, né, de que a gente se comunicasse, não como a gente gostaria de ser tratado, exatamente. Então, o básico, né? O básico pode ser complementado. Ele pode ser um fator uau no dia a dia de quem não consegue fazer esse tipo de entrega, né? Que o Nubank faz, por exemplo. E a partir daí a gente começa a pensar em novas estratégias, né? Teve até um caso das Apos que eu estava vendo, inclusive é uma referência, né? Que a Júlia trouxe numa outra conversa nossa. Bom, teve um cliente das Apos que ele ligou para perguntar, ele estava com os amigos dele, ele estava embriagado, né, em Las Vegas, e ele falou, eu vou ligar e vou pedir uma pizza. Né, e a Zappos, ela vende calçados, né, vende, enfim, vestuário, e ele ligou para perguntar se tinha pizza. E ele falou, e daí os atendentes todos, né, riram, enfim, mas eles acharam a localização ali onde ele estava, para encontrar 3 pizzarias possíveis para ele pedir pizza. Então, não tinha nada a ver com o serviço deles, mas foi momentual porque eles não esperavam esse tipo de resposta. Inclusive, o próximo gancho que eu ia puxar era esse, a Flávia já me deu ele aqui. Eu ia pedir para vocês compartilharem conosco cases e algumas referências também. A Flávia já compartilhou uma delas, vou pedir para a Júlia, se quiser comentar essa referência que a Flávia trouxe para a gente agora, mas também, aproveitando o comentário, incluir outros cases. Que referência você poderia trazer para a gente, Júlia? Legal. Eu acho que a Zappos, ela começou, né, eu acho que até de lá que veio esse nome Fator Wall, né? E eu acho legal falar das Zappos, porque eles são a prova de que fazer o WOW, pensar em WOW em atendimento, tem muito a ver com quem você é como empresa. Para quem tiver curiosidade, depois dá uma pesquisada sobre o escritório das Zappos, enfim, tudo mais, eles chegam ao nível do colaborador personalizar a sala que trabalha. Então, se você gosta muito de planta, você pode lotar lá uma sala de planta, porque você tem essa liberdade, faz muito da cultura deles, eles têm inúmeros casos. E eu acho que é muito doido, porque eles acabaram recebendo investimentos, sendo comprados, por conta dessa cultura de excederem as expectativas, e só conseguiram isso por conta dessa liberdade que estava muito intrínseca. Então, eu acho isso muito legal do case deles. Eu acho que um outro case que, para mim, também é uma grande referência e que é muito conhecido é a Disney. Eu sei que todo mundo deve conhecer a Disney por conta das histórias dos personagens e faz parte da infância e da vida de todo mundo, mas a Disney, ela tem um cuidado com o atendimento, com exceder expectativas, que chega ao nível de, sei lá, não sei quem já foi na Disney, eu não sei se vocês já prestaram atenção, mas os personagens, eles não transitam dentro do parque. Se eles são, por exemplo, se ele faz parte de um cenário X, ele não vai passar pelo cenário Y, porque isso acaba com a fantasia, né? Se você vê o personagem de Toy Story no castelo da princesa, você vai falar, poxa, o que você está fazendo aqui? Você não faz parte desse universo. Então, eles têm túneis embaixo do parque, que com certeza geraram um custo muito maior para eles, mas que faz parte dessa construção de marca que é hoje. Então, tem também os exemplos de, se uma criança ou qualquer pessoa deixa um sorvete cair, eles repõem sem custo nenhum. Lavar os uniformes das pessoas que trabalham todos os dias, lavar pela própria empresa, lavar para garantir um padrão de qualidade, de limpeza. Enfim, são inúmeros detalhes
que fazem com que você tenha, de fato, essa experiência mágica, que é a filosofia deles, né? Então, eu acho que esse também é um bom exemplo, assim. E trazendo mais para a nossa realidade, falando sobre o WoW, um caso que eu gosto muito de lembrar, na verdade, 2 casos, que eu vivi na Assertiva, que foi meu emprego anterior. A gente também era B2B, né? E um caso foi meio de insucesso, que a gente fez uma semana de relacionamento, um evento, e aí a gente decidiu mandar pipoca para os nossos clientes. Só que a gente esqueceu do detalhe que a gente talvez não soubesse exatamente quem seria a pessoa que ia receber, e a gente mandou e algumas pessoas não receberam, e aí depois disso ficou a lição, que fica aí para todo mundo que é B2B, de esse tipo de ação ser muito bem planejada e muito bem... se você for assumir o risco, como a gente fez, for um risco calculado, tenha em mente que pode ser que nem todo mundo receba. E um case que para mim marcou muito, que foi de sucesso, foi uma cliente que entrou em contato com a gente e ela tinha perdido o pai dela, ela foi para o interior para cuidar dele, ela tinha uma pequena empresa que era atendida pelo nosso serviço, e ela estava na nossa lista ali como uma pessoa que estava no inadimplente, e a gente ficava sempre pensando, né, o que aconteceu e tal. E ela teve eu acho que a abertura, né, a humanização de abrir o relato dela para a gente, e a gente ter contato com ela, depois a gente acabou enviando um presente e tal, mas o mais importante para ela foi ser ouvida naquele momento, sabe? A gente estava vendo ela como uma empresa e, de fato, quando ela se abriu como uma pessoa, a gente acabou entendendo o que estava acontecendo e aquela situação foi resolvida, e ela ainda indicou muita gente para entrar em contato com a empresa depois, por se sentir acolhida. Então, às vezes, eu acho que disso tudo, talvez não precise ser uma coisa tão grandiosa quanto a Disney ou quanto as apps que procuram uma pizzaria para o cliente, mas às vezes só ouvir, de fato, mesmo que você trate direto com empresas, tentar ouvir a pessoa que está falando contigo, já vai fazer uma diferença enorme, já vai ser um diferencial, assim, porque eu acho que isso, apesar de ser básico, você ler o que a pessoa te manda, entender, eu acho que se torna wow quando você olha aquilo como uma pessoa e tenta se colocar no lugar daquela pessoa com os olhos dela e não interpretando como você faria. Eu acho que isso é o que destaca, o que diferencia, né, as marcas umas das outras. Agora, nesses comentários, em ambos os cases que vocês trouxeram agora como referência, eu vou pegar a Disney agora, que foi o último que a Flávia trouxe para a Júlia trouxe para a gente, para fazer uma pergunta para vocês. Eu acredito que esse fator wow, a surpresa do cliente, esteja intimamente ligado com a expectativa dele. Quer dizer, uma expectativa maior talvez tenha um desafio maior para a empresa nesse fator. E aí o que eu pergunto é o seguinte, uma empresa como a Disney, por exemplo, Júlia, que como você citou, tem todo um cuidado para manter a magia viva e esse atendimento 100% focado no cliente mesmo. Qual é o segredo ou dicas que vocês duas deixariam para a empresa, como a gente está tratando aqui do tema, o que acontece depois do sucesso do cliente, para a empresa que recebe esse cliente já com uma alta expectativa, eu sei que o Nubank vai me dar um bom atendimento, eu sei que a Disney vai me oferecer uma experiência mágica, para manter a surpresa mesmo nesse cliente que tem uma expectativa já muito alta, pois conhece o serviço, conhece a qualidade do atendimento. O que vocês dão de dicas para essa manutenção, vamos dizer assim, do fator wow? Bom, basicamente, né, quando a gente entra em contato com o Nubank, eu sou cliente Nubank, inclusive, a gente já espera por alguma coisa a mais, né? A gente já vai com aquela expectativa, né? A gente tenta criar uma conexão. Mas nem sempre acontece, mas eu sempre me sinto muito bem atendida e muito bem acolhida. Eu acho que a dica principal que eu dou, Félix, é sempre lembrar que empresa, por trás de todo o CNPJ, existe um CPF, né? Então, é sempre tratar de pessoas para pessoas, né? Entender a frustração daquele cliente. Às vezes ele não está num dia bom, mas você tem que passar uma energia boa para ele, né? Então, basicamente, eu acho que se você fizer o básico bem feito e colocar o teu coração naquilo que você está fazendo, né? E trazer isso para a cultura da empresa, eu acho que o sucesso é garantido. Júlia. Eu acho que eu acho que primeiro você tem que criar expectativas que você pode cumprir, e isso no sentido de que você faz promessas para os seus clientes. No caso da Disney, eles prometem mágica, e por isso que eles têm que fazer de tudo para manter.
Então, eu acho que setar essa expectativa, ter um alinhamento muito grande entre quem faz a aquisição dos seus clientes, seja o pessoal que cuida de marketing, seja no time de vendas, até o time de CS que está ali trabalhando para o sucesso desse cliente. Então, acho que a expectativa, setar essa expectativa é muito importante. Porque aí eu já vou para a minha segunda dica, que é, se a pessoa tem uma expectativa muito grande em relação a você, no mínimo você tem que entregar o que é esperado. Então, resolver o problema desse cliente, estar sempre atento. Uma coisa que eu acho que muita gente deixa de lado e que para mim é primordial para ter um atendimento bom e até um atendimento wall, é você conhecer esse cliente, ter minimamente as informações que você precisa. Então, eu acho que se você conseguir resolver um problema para um cliente de fato, que ele saia dele satisfeito, eu acho que isso já é um primeiro passo para sempre surpreender ele. Porque você só vai estar num ponto onde você vai, de fato, surpreender ele quando você conseguir satisfazer minimamente essa necessidade pela qual ele te procurou. Agora, não tem um segredo, eu acho, para garantir que esse cliente sempre vá sair surpreso. Eu acho que tem muito desse fator humano, que já foi citado aqui, mas eu acho que tem muito também do que acontece. Assim, se a gente está falando de conexão, não é sempre que a gente tem uma conexão. Acontece muito das pessoas tentarem forçar a conexão, às vezes. Tem alguns grupos no Facebook que eu acompanho das pessoas que são fãs do Nubank, e às vezes elas relatam que elas contaram um pouco sobre o dia delas e tal. E eu acho que, de fato, essa conexão forçada não vai adiantar, né? Ela não vai ter o mesmo efeito do que teria se aquilo acontecesse naturalmente. Então, para ser surpreendente, a pessoa não pode estar esperando. Então, acho que eu nem me focaria em esperar que sempre nossos clientes vão sair super surpresos e focaria em atendê-los com a máxima qualidade e resolver os problemas. Até agora, na sua resposta, Júlia, você acabou tocando num assunto bem interessante. A gente fala da equipe de vendas, enfim, uma empresa, como a Flávia disse, é um CPF e uma empresa, na verdade, é vários CPFs, porque são várias equipes. E aí a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: como concatenar todas essas equipes e todos esses CPFs para que o CNPJ tenha essa unidade de atendimento? Imaginando de novo o exemplo da Disney, né? A gente espera esse atendimento premium desde o sorveteiro, o vendedor de algodão doce, até os personagens. Se eu conversar lá com o Gastão da Bela e a Fera, eu quero que o Gastão me fale comigo como o Gastão, assim como eu espero que a Bela fale comigo como a Bela, e eu quero chegar no sorveteiro e ter esse entendimento. Como concatenar esse comportamento de equipe para que o CNPJ seja um CPF? Legal. Eu acho que dentro da empresa, né, isso tem que vir desde do diretor, da diretoria, né, dos C-levels, para disseminar em toda a empresa. A gente percebe isso muito na Funny Track, né? A gente tem muito esse cuidado de todo mundo lá dentro e vem desde cima até, enfim, todo mundo. E a gente também orienta muito os nossos clientes. Como a gente cuida muito da inteligência de voz, a gente tem também as métricas quantitativas, né? A gente sempre fala para ter esse equilíbrio, né, entre as métricas qualitativas e as quantitativas. Para as métricas qualitativas, por exemplo, a gente tem como mensurar, como a gente controlar, né, como está o comportamento do nosso atendimento, né, do atendimento do cliente, como que esse cliente está sendo recepcionado. Né? Então, vai muito dessa análise, né, desse cuidado todo entre equipe e cliente, sempre calibrar, né, para que o tom de voz da empresa seja o mesmo, né, para que a gente consiga passar para o cliente exatamente aquilo que a gente é e o quanto a gente quer melhorar. Né? Então, é sempre buscar esse progresso. E você, Júlia, o que você pode nos comentar? Você sabe que a Flávia estava respondendo, eu lembrei aqui, toda vez que eu mando alguma mensagem, alguma coisa lá para o Nubank, já teve umas 2 vezes que não me mandaram nenhum emoji durante a conversa, eu fiquei frustrado. Estou brincando, tá? Estou brincando. O que você nos diria sobre esse tema? Qual é o segredo, Júlia? Ou se existe um segredo para você conseguir concatenar todas essas equipes para que elas tenham um comportamento, uma resposta, uma linguagem, uma voz, como disse a Flávia, única? Tá. Eu acredito em 2 coisas e elas são até meio contrárias. A primeira é que eu acho que a gente tem que ter propósito. Quando todo mundo está junto, remando para uma mesma coisa,
é muito mais fácil a gente garantir o alinhamento de tom de voz, de foco. Então, no Nubank, a gente, por exemplo, a gente trabalha para libertar a vida financeira das pessoas, para que ela seja sem burocracia. Tudo que a gente faz é guiado por esse propósito. Então, não importa se a gente está falando da pessoa que está lá na recepção para receber visitante, ou se a gente está falando do nosso CEO. São pessoas que estão com o mesmo propósito. Eu acho que isso é muito importante, porque você sabe a sua razão de ser ali e isso te ajuda nos momentos de decisões difíceis, sabe? Eu acho que diz muito sobre esse alinhamento quando você precisa tomar uma decisão que talvez fique entre negócio e seu cliente, por exemplo, e você tenha que tomar uma decisão mais focada no seu cliente, porque você é uma empresa focada no sucesso desse cliente. Então, eu acho que ter um propósito claro ajuda muito a ter essa conexão. E, por outro lado, eu acho que é essencial você ter diversidade de pessoas também. Isso eu estou falando de todo tipo de diversidade. No Nubank, a gente tem pessoas de vários países, de todas as orientações sexuais, gêneros e tudo mais. E eu acho que isso faz muita diferença hoje, porque apesar de a gente estar todo mundo no mesmo propósito, a gente está em diferentes pontos de vista, e é justamente isso que você falou do atendimento. As pessoas são livres para usar o emoji se elas quiserem ou não, porque faz parte do tom de voz que elas traduzem. Então, existe o tom de voz do Nubank e existe aquele uso do dia a dia da pessoa. Quando ela se sente confortável, ela sente que vai fazer sentido, ela usa. Então, acho que ter essa diversidade ajuda muito também a garantir o alinhamento, porque você consegue ter uma visão 360, você consegue pensar melhor nesse seu cliente. E falando de uma forma mais prática do que pode ser feito, para mim é impossível você ter uma empresa remando para o mesmo lado e pensando no atendimento wall se você isola a voz desse cliente apenas no atendimento, se vocês não compartilham isso com o resto da empresa. Desde o CEO até o time que está cuidando de engenharia, o time que está cuidando de marca, pessoal de financeiro, todo mundo tem que ter contato com essa voz do cliente. Aí você pode fazer isso de N forma, você pode ter um mural com pedidos de clientes, você pode botar todo mundo para ler o NPS, você pode fazer isso de um monte de formas, mas é importante que todo mundo tenha contato. No Nubank, a gente faz um negócio que eu acho que é muito legal, tem artigo no blog sobre, se vocês quiserem saber mais sobre como é estruturado, que é botar uma vez por ano todo mundo da empresa para atender os clientes. Todo mundo mesmo, Davi, a Cris atendem, se vocês quiserem dar uma olhada depois, e isso é o momento onde os engenheiros vão atender e eles percebem que uma coisa não está tão legal. Ou onde o pessoal de People atende e pensa, poxa, isso aqui tem a ver com o perfil de uma pessoa XYZ quando a gente for contratar. Então, são coisas que só são percebidas quando, de fato, você expõe a empresa inteira ao cliente final. Que eu acho que isso daí é uma coisa que nada substitui. O valor dela é muito grande para ser substituído. Legal, muito bacana essa ação, né? Vestir literalmente a pele. Gente, a gente já está agora na reta final, a gente já está quase encerrando aqui esse nosso bate-papo, mas eu não posso encerrar sem fazer uma pergunta para vocês. Chamou a minha atenção que vocês duas, ambas, têm projetos voltados para o gênero feminino. Então, a Flávia aqui, por exemplo, ela é fundadora do projeto Gurias de CX e a Júlia lidera um projeto de inclusão de mulheres em tecnologia, que é o TFGC. Na sua fala agora, Júlia, você falou sobre a importância de você ter diversidade no time. Então, como você mesma disse, aí a forma de compor o time do Nubank é muito diversa. E aí, trazendo um pouco dessa diversidade para esse tema, para essa busca de vocês, queria que vocês comentassem um pouquinho como essa busca de construção, fortalecimento do coletivo feminino enriquece o trabalho de atendimento e, vamos dizer assim, nos ajuda a atingir esse fator wall. Bom, mulheres, a gente sabe que tem uma delicadeza, né? A gente tem a gente olha muito para detalhe, né, Félix? Na Funnytrack a gente tem um time muito mesclado, né? De toda a empresa, mas dentro de Customer Success, principalmente. E a gente tem esse cuidado, né? A gente tem inclusive os rapazes, né? Os meninos da nossa equipe, eles vêm muito para a gente perguntar como que eu trato, né? Determinada situação, né? Eles não têm tanto essa visão geral, né? Eles têm esse tato com o cliente também, mas a gente complementa de uma forma muito mais cuidadosa, né? E aí a Júlia também pode falar aí
dentro de Gurias de CX também, só um pouquinho. Dentro de Gurias de CX, então é um projeto, ele não é voltado para mulheres, ele é composto por 2 mulheres, mas a gente fala para o todo, né? Mas o nosso público maior é mulher. Acredito que dentro de atendimento, dentro de ali do tete-a-tete ali com o cliente, né? Somos maioria. Então, por isso temos um público maior feminino, mas não necessariamente é voltado para o público feminino. Mas acho que a Júlia pode falar também do projeto dela e como isso tem essa força lá dentro do Nubank, né? Legal. O TFGC, na verdade, ele começou na empresa que eu trabalhava antes. Eu acho que, no meu caso, o projeto veio muito do contrário. Ele veio porque, para mim, eu acho que uma coisa essencial quando a gente está trabalhando e quando a gente quer construir alguma coisa é a identificação. E quando você não tem uma diversidade, quando você não consegue olhar uma mulher e se espelhar, no meu caso, né? Quando você não consegue olhar uma pessoa parecida com você e se espelhar nela, é muito difícil você vislumbrar o sucesso. Eu acho que o TFGC começou porque eu queria ver mais diversidade no time de tecnologia. Eu via a importância do time de tecnologia, eu via como o que era feito ali era relevante e eu sentia falta de ver mais mulheres compondo aquele time, né? Tendo um olhar diferente. Eu acho que mais do que qualquer característica, assim, não acho que tem alguma característica específica para a mulher, mas eu acho que o olhar é diferente, né? A gente cresce de uma forma diferente, tanto é que o TFGC é um projeto de aceleração de mulheres, então a ideia é mesmo trazer vivência de tecnologia. A gente fez uma imersão de 48 horas com um grupo de meninas, e foi super gratificante vê-la saindo de lá e falando, poxa, eu não sabia que eu conseguia, ou que era tão mais simples do que eu imaginava, escrever uma linha de código, por exemplo, porque para a mulher não é algo natural desde o começo do desenvolvimento, né? Se você comparar uma menina e um menino com brinquedos, os meninos geralmente brincam com carros, com legos, com coisas que despertam esse olhar mais analítico, né? E aí, quando você chega no mercado de trabalho, às vezes você fica com essa visão meio míope de que você não pode ir para esse lado. Então, acho que o primeiro ponto é trazer o olhar diverso mesmo. Eu acho que o olhar que a gente tem do mundo, ele faz muita diferença na construção de qualquer coisa dentro de uma empresa. E o outro ponto é apoio, é ter suporte, sabe? Eu acho que eu vim ter a minha primeira líder mulher dentro do Nubank. Eu nunca tinha tido uma líder mulher. E a primeira vez que eu cheguei, que me falaram que ela era minha líder, eu quase chorei. Eu fiquei tipo, meu Deus, a primeira vez que eu vou ter uma líder mulher. Porque eu sei que ela já passou pelas situações que eu passei, eu sei que ela em algum momento já deve ter sofrido algum tipo de assédio, alguma coisa, e ela enxerga o peso daquela carga, sabe? Eu acho que isso é muito relevante, porque você sempre vai precisar de alguém para dar suporte, e dificilmente uma pessoa que não tem uma vivência parecida, eu digo isso no sentido das coisas que estão intrínsecas da vida, se você não tiver esse poder, essa carga, é muito difícil você se sentir de fato apoiada. Então eu vejo isso também como um ponto muito positivo para as empresas que são mais diversas. Além do olhar diferente, né, de ter um olhar diverso sobre o mundo, eu acho que ter esse suporte e essa capacidade de vislumbrar um cargo melhor, uma posição melhor, ou simplesmente ver como aquela pessoa faz algo tão bem que não é tão natural de ser feito. Que ótimo, que bacana, Júlia. Parabéns aí, então, pelo projeto, parabéns também à Flávia. Como eu disse, eu não podia encerrar o nosso bate-papo sem pelo menos tocar nesse assunto, porque chamou a atenção quando a gente estava fazendo a leitura dos currículos. Agora, Júlia, não queria, mas vou ter que encerrar o nosso bate-papo, porque a gente já atingiu aqui o nosso tempo. Olha, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, viu? Imagina, obrigada a vocês. Muito obrigada, Júlia. Flávia também, muito obrigado pela sua participação. Foi ótimo tê-la conosco. Obrigada. Bom, e para vocês também que estão nos acompanhando, você acabou de acompanhar aqui uma trilha voltada para o relacionamento, para atendimento. Você pode assistir esta trilha novamente, caso queira repassar algum conceito que foi conversado aqui, assim como você pode assistir novamente a toda a programação do Voice Experience Network, pois a ideia é essa. Estamos fazendo uma imersão para os times de marketing e queremos que vocês saiam daqui com esse conteúdo absolutamente
pronto para ser utilizado no dia a dia de trabalho. Olha, por falar em conteúdo, daqui a pouquinho tem mais uma trilha, pois esse é o Voice Experience Network. Ouça a voz da transformação digital para o mercado financeiro.